Você que tá com a gente aí, o som tá legal? Tá tranquilo? Precisamos do retorno? Não, então estamos bem, graças a Deus. Ah, tá. Precisamos aí do retorno. Você que tá no Questão de Facebook. conexão. Sim, olha. Deus falando. Deus já. falando. A borboletinha já apareceu aqui mais cedo. O sinal da borboleta é interessante, né, doutora Carla? Você gostou, né? Aquela foi surpreendente. Surpreendente, porque assim é um testemunho próprio. Conta isso aí. Vou contar assim, porque enquanto o pessoal tá chegando. Foi o primeiro, né? O Construção. Foi o primeiro, Construção lá no CTL, em Brumado, né? No auditório. Que nós fomos fazer lá na Bahia. E ali num determinado momento, quando a doutora Carla ela trazia aquela história, né, da borboleta, daquele fato do cientista, né, que pesquisava sobre as borboletas e tentando ajudar aquela criatura de Deus, né, a sair do casulo, atrofiou. Só pelo fato de pegar o bisturi, né, e tentar esse interferir no processo natural, né, desse esforço que a pessoa precisa fazer. E ali naquele momento, a senhora contando a história, né, apareceu duas borboletinhas do nada. Onde não teria como. Porque assim, foi literalmente do nada, né? Ação de Deus. Ação de Deus, não é né? Não, assim, a olhar humano, na condição que eu me encontrava, né, a olhar para aquele fato, né, ficou esse questionamento desse agir de Deus, né, como Deus ele age na simplicidade e fala, né, e confirma aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo ensinado, né? E o encontro terapêutico tem também esse desejo, né, de provocar, né, de essa troca de conhecimento, despertar no outro. Sim. É uma curiosidade por saber mais. Sim. Né? Tanto é que a gente procura ter um linguajar o mais próximo das pessoas. Sim. Né? Outro dia, eu não sei se eu já falei, eu tive uma resposta de uma pessoa que nos assiste, né? E eu perguntei a ela, porque uma pessoa mais humilde, ela falou assim: doutor, eu assisti o encontro terapêutico. Aí eu, né? Uhum. E aí, o que você achou? Muito bom, doutor. A senhora estava falando isso. Foi identificando, eu falei assim, né? Caramba, ela conseguiu entender dentro daquela, né? E até um pouquinho desmistificar as palavras teóricas, né? Para o contexto da vida. Do próprio dia a dia, do cotidiano, porque temos exemplos de pessoas que acompanham agora ao vivo, como você que está nos acompanhando, e aqueles que acompanharão pelo YouTube, no CCCMA Oficial, também pela gravação, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, em outro momento. E aí muitas pessoas, inclusive, param, né, para assistir, para interagir, e também vai anotando,
vai colocando os pontos, as identificações. Não sei se a Adila, né, já está nos acompanhando. Sim. Ela estava fazendo um caderninho. É isso aí. Tem as pessoas também que comentam lá no nosso canal, e isso é importante, esse retorno, né, das pessoas. Isso é importante também para o próprio encaminhamento do encontro terapêutico. Os temas. Né, se a pessoa tem alguma proposta, pode também mandar para a gente. Olha, fala sobre isso, vamos refletir sobre isso. E como eu sempre costumo colocar, né, o posicionamento da pessoa é importante. Com certeza. A pessoa se posicionar, porque nessa troca de saber é que vamos construindo também o encontro terapêutico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, doutora Carla. Já olhando, né? Você já falou qual o tema? Vamos falar o tema. O tema é bem instigante. Como todos os outros, provocativos, sim, desafiadores. Desafiador. Né? Porque você pode passar, né, pelo tema, ou você pode, como algumas vezes, ir desmembrando, sim, como nós fizemos já em várias situações. Prova disso foi a série que fizemos sobre vazio existencial, né, que ali a gente trouxe vários desdobramentos, e tem vários outros, né, se você ficar acompanhando. Tem conteúdo aí para o ano todo, né, a partir do vazio existencial, né? E a semana passada refletimos sobre a realidade do complexo de inferioridade, né? Porque veio desmembrando do encontro terapêutico de liberdade, escolha e consequências. Sim. Porque isso ainda é desdobramento de liberdade, escolha e consequências. Inclusive sobre a realidade das desordens afetivas, né? Sim. Que hoje iremos pensar sobre as desordens afetivas. Então, queremos contar com a sua participação. Pode mandar a sua dúvida, o seu questionamento, a sua posição também sobre essa realidade, né? Iremos, como diz, né? Ontem estava pensando, aquela pergunta básica, né? Começar por onde? Poderíamos começar do princípio, né? No princípio, né, doutora Carla? Sim, no princípio, se pensarmos, né? Porque tem uma questão, né? No seminário que nós passamos lá para vocês na Bahia, o Construção, nós começamos justamente pelo princípio, né? São coisas que para chegar no desordem afetiva. Sim. Nós fazemos como pano de fundo no princípio, né, a criação. No princípio, Deus tem um plano de amor na vida da pessoa, né, para a pessoa, e a pessoa ali em Gênesis 3 era tudo muito bom. Sim. Né? Deus antes criou, de Gênesis 3, né? Era tudo muito bom. Sim. Né? Tudo perfeito, viviam em harmonia. A integração, né, era perfeita, né? E se você pegar, porque eu tô sem a Bíblia aqui, mas eu lembro mais ou menos. Se você pega em 3, quando tem um versículo que fala: e seus olhos se abriram, né? E depois que eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sim, o que acontece? Eu sempre falo sobre essa questão, né? Então seus olhos se abriram. Primeiro, eles comeram do fruto da árvore do bem e do mal, porque era apetitoso, porque seus olhos viram, eram atraentes, desejaram, ok. Mas houve ali uma questão, a desobediência. Sim. E por que da desobediência, né? Porque eles quiseram ser como deuses, como Deus. Né? Então, aí já vem aquela questão de uma certa competição, do que a serpente, de repente, estava gerando, né, no coração do homem. E depois, em outro encontro, nós vamos falar, né, sobre... eu gosto muito de falar sobre Marcos 7:20. A boca fala do que o coração está cheio. Sim. Né? E quando o seu coração é atingido em cheio, né, por determinadas realidades, fica muito complicado de você se esquivar, se você sair, se não for por ajuda de Deus e de profissionais. Sim, a senhora colocando essa realidade, né, eu até coloco aqui, né,
o homem quis ser igual a Deus, né? O homem deseja ser igual a Deus, né? E no contexto das desordens, doutora Carla, como se manifesta já essa é realidade? uma grande desordem isso. Esse querer ser como Deus mostra a desobediência, né? Certo. E querer ser Deus de si. E aí a gente pode lembrar do encontro terapêutico, você que ainda não fizemos assistiu, ali embaixo da mangueira, né? Isso, tem esse Deus simbolismo, de mim, né? Sim. Eu, Deus de mim. Certo. Né? O homem nessa atitude, né, de querer ser como Deus, ele quer ser como Deus e termina sendo, muitas vezes, Deus da sua própria vida. E aí as desordens já começam. Sim. Né? Porque Deus tem um plano para ele. Um plano de amor. Um plano de amor. Inicial. Inicial. Sim. Certo. Ele vai e rejeita isso porque ele fala assim, esse plano não está batendo com os meus planos. Com os meus planos. Né? Não está batendo com os meus planos. É como se o homem fizesse uma cisura com o plano de Deus, né? Na realidade, a queda nada mais é do que isso, né? Ele rompe com aquela amizade com Deus. Ele rompe com o projeto inicial que Deus tinha para ele. Embora Deus continue sempre, né, a buscar o homem, fazer esse movimento, o homem começa a ter a sua liberdade, e aí nós entramos no outro. Sim. Liberdade, escolha e consequência. Sim. A própria liberdade que Deus deu ao homem de escolher estar afastado dele, né? A escolha que o homem fez a partir dessa liberdade gerou consequências. A senhora trazendo essa própria expulsão do paraíso. A senhora trazendo essa realidade, né, dessa busca de Deus pelo homem, né? Mostra ali quando ele passeia pelo jardim, né, e faz aquela pergunta a Adão: onde estás, né? E aí Adão responde, né? Escutei teus passos, né? E tive medo, tive vergonha. Isso, né? Porque estava nu. Sim. Mas quem te disse que você estava nu? Então, hoje nós podemos perguntar a você, meu irmão, onde estás? Imagina Deus perguntando a você: onde estás, Carlos? Onde estás, Isaac? Sim. Onde estás, você que nos assiste? Né? É Deus perguntando. E aí cada um vai responder onde eu estou. Sim. Né? Em qual condição eu me encontro. E aí, por que das desordens? Certo, doutora. Né? Por que das desordens? Porque muitas vezes tudo que vimos no princípio estava ordenado para o bem, para o belo, para o equilíbrio, sim, para o bonito, para a vida. Se tinha integração, né, nas relações, na relação consigo, na relação com o outro, na relação com a natureza. Com a natureza, com Deus. Sim. E aí, depois desse momento da queda... Da cisura, né? Da queda, né, onde o homem cai, sim, né? Existe ali o pecado original de Adão e Eva, né? Adão e Eva comem desse fruto do conhecimento do bem e do mal. O que acontece? Ali entra a morte, né? Entra os pecados, né? E aí vem, pela liberdade do homem, né, de comer, né, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque a serpente não botou goela abaixo a maçã, né? Sim. Em Eva. Eva foi, pegou. Teve a decisão de ir, né? Fez a escolha de ir, pegar e comer. Da mesma forma o homem, né? Da mesma forma, o Adão. Embora o homem vai falar assim, a mulher que tu me deste, né? Me deu do fruto e eu comi. Sim. E aí já começa a não assumir Inclusive, nós falamos sobre isso a semana passada, né? A culpabilização do outro, né? Vai transferindo para o outro essa culpa, essa responsabilidade que é minha. Exatamente, eu não assumo as responsabilidades das minhas escolhas, dos meus atos. Sim. E aí vem, e aí por aí vai, né? Nisso daí existem as consequências, né? Em Gênesis 3 está muito bem explicado isso. Sim. Porque aí Deus vai, é porque eu não estou sem nada aqui, né? Sim. Mas Deus vai e fala: por que fizestes isso, homem? Irás comer do fruto da terra que irá
ter que trabalhar, suar e etc. Sim. Para a serpente ele falou, por conta do que fizeste, irás rastejar, irás comer o pó, né? Sim. Da terra, etc, etc. E a mulher a mesma coisa. As dores do parto serão multiplicadas, etc. As consequências, né? As consequências de uma escolha, né? De uma liberdade que Deus nos dá e das nossas escolhas equivocadas. E aí podemos ver, né, esses desdobramentos em Caim e Abel, que vem, né, a inveja, entra né? Você tá rindo, Isaac? Tô rindo porque... Mas nós só estamos fazendo um caminho para poder ter um entendimento de que as desordens afetivas, elas não surgem assim do nada, né? Sim. Elas têm uma história que antecede, né? Uma história que antecede, e aqui eu estou passando literalmente en passant, quer dizer, passando pela história, né, para chegar. E hoje em dia, como falávamos no anterior, dos complexos de inferioridades, as causas, né, a questão da incerteza, da dúvida, da insegurança, né? Hoje, se você for trabalhar as desordens afetivas, muitas delas estão relacionadas a isso. Né? Vamos pegar uma delas, podemos elencar aqui algumas. Certo. As inconstâncias, as inconsistências, as dependências afetivas, os apegos, né? Tudo isso daí são desordens afetivas, né? Que nós estamos só elencando algumas, certo, entre outras que ao longo, né, dessa semana, com certeza nós iremos voltar. E o que acontece? Se eu pegar e ver uma pessoa que é inconsistente, o que entendemos por inconsistência enquanto desordem afetiva, ou inconstância enquanto desordem afetiva? Você saberia me responder? Inconsistência e inconstância. Pensando assim, a inconsistência seria, né, a senhora pode explicar melhor, mas assim, pensando seria... aquilo que você entende por... Pronto. Inconsistência seria essa falta de uma base sólida, né? Inclusive, nós trabalhamos aqui no Centro Clínico algumas imagens, né? Por exemplo, o concreto, a gelatina... E eu não me engano, faltou um outro, mas eu creio que seria o concreto e a gelatina, né? Falta essa base sólida, onde a pessoa não consegue estabelecer, né? Não consegue se manter, digamos, firme, estabilizada, não consegue manter aquela linha reta, né? Por falta dessa base. Aí entraria a inconstância, né? Aí entraria a inconstância. A inconsistência seria essa falta dessa base, né? De um alicerce sólido, emocional. E por falta desse alicerce sólido, aí entraria... já gera uma outra. A inconstância. A inconstância. Que é, né, esse gráfico sobe e desce, né? Isso. A nível emocional, afetivo. Por exemplo, né? Esse é o meu entendimento sobre essa realidade. É um exemplo que eu sempre dou, né? Sim. A inconsistência, você não tem bases para sustentar, vamos colocar, né? Quando você deu o exemplo do concreto e da gelatina. Sim. O peso das responsabilidades inerentes a uma vida, né, profissional. Sim. A uma vida vocacional, a uma vida familiar. Por exemplo, vamos lá, eu tenho uma carreira, né? Eu tenho um trabalho, mas sou uma pessoa inconsistente emocionalmente, certo? Por isso, desordem afetiva. E tudo aquilo que me gera de peso sobre mim, eu não tenho sustentabilidade para aguentar. Você imagina uma casa que tem as suas... o seu telhado, a sua laje, certo. Você precisa de sustentações. Colunas, as cintas, né? Isso, mas para isso você precisa de um terreno firme. Isso. Né?
esse terreno firme que a gente está falando, que é a nível emocional, certo, que não nos dá sustentação. Para aquela pessoa que tem a desordem da inconsistência, esse terreno, né, onde ela vai construir a vida familiar dela, a vida afetiva dela, a vida profissional as dela, relações. as relações, ela não tem base, ela não aguenta o peso de responsabilidades. Que é próprio da vida, que é né? próprio da vida. Sim. Entende? Então, muitas vezes, o que acontece? Ela termina sendo uma pessoa irresponsável, inconsequente. Posso dar alguns exemplos? Assim, a senhora falando isso, né? Inclusive, a gente presencia isso no contexto social, né? De muitas vezes pessoas aparentemente estabilizadas, muitas vezes no âmbito financeiro, em outras dimensões, mas nessa realidade emocional são pessoas totalmente, né, fragilizadas, inconsequentes, né, imaturas, né? Entraria da realidade, falta essa maturidade. A maturidade, entendi, né? Porque a maturidade emocional, ela traz consigo a consciência da responsabilidade. Certo. Né? A partir do momento que você tem essa consciência da responsabilidade dos seus atos, das suas escolhas, daquilo que você está tomando de decisão, né? E aí nós estamos voltando, né? Isso está sendo um contínuo, né? Dos nossos encontros. Sim. Né? Que vai sendo justamente desmembrado. Faz com que você justamente comece a pessoa. Se você já era mais inseguro, a sua insegurança vai te levar a uma irresponsabilidade, né? Uma falta de comprometimento, uma falta de compromisso. Não consegue não consegue terminar um projeto, né? Por quê? Porque você não estabelece aquilo que é próprio, né, da consistência da responsabilidade. Não, eu comecei isso, eu preciso terminar, né? Eu comecei uma faculdade, eu preciso terminar. Eu comecei um trabalho, né, um projeto, seja o que for, eu preciso terminar. Porque senão as coisas vão ficando sempre pela metade, né? Eu vou ficando sempre pela metade. E aí a minha vida não anda. Eu até penso que ela anda, porque o tempo não para, o tempo vai passando. Eu só vou ficando mais velho, né? A idade vai chegando. E o que eu fui construindo da minha vida? Porque o meu emocional vai estar ligado diretamente com aquilo que, vamos colocar assim, a árvore você conhece pelos frutos. Por quê? Uma árvore bem fincada. E aí a gente pode falar, né? A árvore fincada em bases sólidas na rocha, que é Jesus Cristo, né? Ela com certeza vai ser firme. Agora, se ela é fincada na areia, né? Ela tende, justamente a questão do terreno, a não ter essa sustentabilidade para o peso que vem de possíveis frutos. Então o que acontece? Ela nem tem de onde tirar, né? Porque aí eu coloco, fazendo uma analogia, o próprio Cristo como essa seiva que alimenta essa árvore. Tira os nutrientes necessários, né? Todos os nutrientes necessários para poder seus frutos aparecerem. Mas se eu pensar Jesus como essa seiva, né, que alimenta, eu vou pensar em muitas coisas que geram em mim renúncia, né? Porque aí na liberdade de escolha eu vou ter renúncias, né? Eu vou ter que fazer escolhas onde muitas vezes a árvore é podada para que ela possa ficar mais frondosa, fortalecer as raízes, entende? Tudo tem essa consistência. E aí, emocional, eu posso dizer que vem muito de uma consistência ou da responsabilidade que você traz, né, sobre você, sobre o outro e sobre a sua relação com Deus. Certo. O Leonardo Duarte, ele deu o exemplo do bolo, né? Eu creio que é no contexto do
dos ingredientes, das receitas, ali tudo na medida certa, do equilíbrio também, né? Isso é verdade. Eu tenho experiência com isso, viu? Logo Muita no início, experiência. Isaac, Já solei muito bolo. não tinha medida. Não tinha medida. É verdade. Não tinha Mas ao medida. passo que você vai fazendo isso, autoconhecimento, seus infernos, muita de autoconhecimento, é um processo onde você se depara com seus interiores, com suas verdades profundas, e você vai criando, vai conseguindo, né, estabelecer essa quando você se permite, sim, né? Porque muitas vezes dói tanto que eu prefiro não fugir, correr da raia, né? mas tudo bem. Com certeza. Olha, né? um bom dia. Gabriel Ferreira, Adenilza Martins, o Jaldeli Pinto, Carlos Moreira, Fernanda Lacerda, a Cláudia Massa, Lene Silva de novo, tá com a gente. Bom dia a todos vocês. Gratidão. Temos aqui também a Maria Ivone Batista, Flávia Batista, Kenny de Souza, Gilmeia Rocha, Ana Maria, Márcia Cristina, Michele Rodrigues, Ádila Oliveira. Eu falei da Ádila, viu? Ádila tá com a gente. Rodolfo Neves. É uma parceira minha de São Paulo que ela costuma ir anotando. Bom dia pra você. Olha, que bom saber que você tem conseguido nos acompanhar. Né? E espero que seu caderninho, olha, esteja em dia. Vinícius Alves, Karine Quintães, Ceinha Correia. O Leonardo, a realidade do bolo. Cedo eu lembrei que ele fez o transplante e ter que cuidar, a atenção, ter que segurar. Processo de desestabilizar para estabilizar. Ou para criar realmente base sólida. Ou muitas vezes desconstruir sobre a areia e usar toda essa desconstrução, todo esse aterro como base para essa nova construção. É isso aí, imagem muito bonita que você dá. Sim, e que não é fácil. Porque muitas vezes a pessoa fica completamente desorientada. Sim. E não é para qualquer um. Tem que ser para corajoso, né? O caminho de autoconhecimento é para corajoso. É para corajoso mesmo. Porque você olhar para você e saber que tudo aquilo que você tinha construído foi pautado em cima de mentiras, né? Ou de falsas verdades, vamos colocar assim. Verdade. Porque às falsas vezes verdades. Temos tantas verdades, tantas mentiras que muitas vezes ditas eu pensava sobre isso. Se tornam uma verdade. Hoje mais cedo, acredita? Acredito. Né? Muitas vezes uma meia verdade é pior do que uma mentira. Sim. Né? Muitas vezes aquela mentira dita várias vezes, você começa a acreditar que ela é uma verdade. E a senhora trazendo isso, né, e no contexto social isso acontece muito, né, nas realidades hoje, né, de uma mentira massificada, inclusive tem aí o desafio das fake news e tantas outras realidades, né, dessa mentira dita várias vezes, em que as pessoas, os grupos, vai assumindo como verdade e não sabe qual caminho está trilhando. Então hoje, se eu opto, né, por uma profissão, eu preciso ter consciência, pesar os prós, os contras, ver a questão da liberdade, da escolha e da consequência, para saber o que eu vou buscar, o que eu estou buscando. Sim. Eu estou buscando somente dinheiro no término dessa faculdade, dessa profissão. Sim. Eu estou buscando me realizar como pessoa do término. Eu estou buscando que essa profissão, que esse trabalho vai me levar a ajudar a outras pessoas. A questão do bem, né? Como é que a realidade do bem entra na minha vida, na minha escolha profissional, na minha escolha vocacional, né? O fator do bem.
como eu penso sobre essa realidade. Pesa, né? Não, pesa. Isso. Né? Porque muitas vezes eu vou escolher... Eu lembro quando eu tava para escolher psicologia, né? Eu conversava, eu falei assim, não, eu tô pensando em fazer psicologia. Ó, a psicologia tem 62, 65 anos, mais ou menos, se não me engano. Sim. Né? Eu tô com 56, então a psicologia era nova. E eu falava para meu pai, eu conversava e falava, não, eu tô pensando em fazer psicologia. Aí ele, quê? Eu, psicologia. Minha filha, faça pro seu irmão, vai fazer engenharia, sua irmã que fez letras, vai fazer alguma coisa concreta, medicina, advocacia, as tradicionais. Certo. Né? E eu disse, mas eu quero fazer psicologia. Mas o que é psicologia? O que é psicologia, minha filha? Como é que você vai sustentar a psicologia? Psicologia é um doido profissional cuidando de um doido amador. Né? E aí, olha só a visão que tinha. Uhum. Né? E aí eu falei assim, não, mas você cuidar da cabeça, orientar, ter essa dimensão, né, de olhar, né, a alma, né, é que acontece os barulhos quando a gente fala alguma coisa do ser humano. Não, minha filha, como é que você vai conseguir ganhar dinheiro com essa profissão? O fator econômico. Econômico, né? Aí ele mesmo chegava brincando, né? Mas no fundo toda brincadeira tem uma verdade. Tem uma verdade. O doido vai construir o castelo e você vai cobrar o aluguel. Ai, Jesus. Esse muitas vezes nadar contra a corrente, né? Porque na realidade era algo tão novo, né? Que não se dava tanto crédito e mal se sabia que seria a profissão do século XXI. Isso é verdade, né? Que ajuda tantas pessoas. Tantas pessoas com depressão, pânico, crise de ansiedade, as coisas que viriam a acontecer, né? Que influenciariam na mente da pessoa. Tem um filósofo, né, que fala mente sã em corpo sadio, né? Sim. Mens sana in corpore sano. Se não me engano, deve ter sido Sócrates, né? Acho que foi Sócrates que falou. Né? E isso daí, como me atraía, né? E pensar que logo no início eu queria fazer cardiologia. Mas por que cardiologia? Para tratar do coração do ser humano. Cuidar do coração do ser humano. Cuidar do coração do ser humano. E aí eu fui ver que, na realidade, hoje, pela psicologia, eu tenho muito mais acesso ao coração e à mente do ser humano do que o cardiologista que fica só no físico. Entendi. Entende? Aí entra, né? Você pode ir na alma da pessoa. E trazendo como testemunho, como exemplo também, né? Se abrir à mudança também, né? Quando eu tomei a decisão de fazer serviço social, tinha mais como ideia, como cunho, a realidade política, né? Aquele caminho da política. E hoje eu percebo que a política, sim, está a serviço do bem, você sabendo usar, você tendo, né, esse caminho de maturidade e entender e refletir sobre ela. Mas eu penso hoje que o serviço social pode ser bem usado para o bem das pessoas, para esse resgate da dignidade da pessoa, independentemente de qualquer viés político, ideológico ou qualquer outra dinâmica. Abençoado e louvado seja Jesus Já Cristo. Já estamos chegando ao que final. Salvou mais uma alma. Esse baiano já esteve muitas vezes ali, olha, né? Na política ali. Ai, meu Deus. Hoje eu entendo a política de um outro jeito. Com uma outra ótica. Com a outra ótica, e né? aí entra a questão... Porque muitas vezes, e aqui, né, eu coloco como experiência própria, né? Muitas vezes reduzimos, e estamos nesse contexto de eleições municipais, né? E muitas vezes reduzimos a política a apenas a questão partidária e ideológica. E a política vai muito mais além disso. Sim. Que é a busca do bem comum, sim, a busca do bem do outro. Mas né? Existe uma transformação de escolha, né, pessoal daqueles que entram, né, sem fazer aqui nenhuma apologia, né, mas que entram na política. Sim. Né? Eu posso fazer a escolha por seguir
um caminho, uma carreira política, certo, né? Pautada em cima da verdade, dos valores, sim, do bem comum, da moral, dos bons costumes, da ética, ou não. Sim, depende da escolha. Depende da escolha. Muito bem, já estamos chegando ao final. Olha, nós não saímos da inconsistência. Ou seja, talvez, ou a senhora pode explicar melhor, né? Esteja aí a raiz das desordens, não? Ou uma das raízes, não? A questão da inconsistência, da inconstância. Sim, porque ou até que ponto sem consistência, sem essa base, a pessoa não é constante. Entendi. Né? Ela vai girar, né, entre altos e baixos. E nesse território das inconstâncias, aí as desordens afetivas encontram um terreno fértil, Com né? certeza. Tá. Entendeu? Mônica Quintanilha, Custódia Garcia, Léo Ferreira, bom dia para vocês, gratidão pela participação de todos. Já estamos chegando ao final do nosso Hoje ficou encontro sério o assunto, terapêutico. Né? Hoje ficou sério. A nossa direção já mandou aqui o tempo, vamos chegando ao final. Doutora Carla. Mas dá tempo de falar um pouquinho sobre a inconsistência. Por gentileza, por gentileza. Né? A inconsistência na pessoa, uma incerteza tão grande, uma dúvida tão grande, uma instabilidade emocional tão grande, que hoje é tido muitas vezes como alguns transtornos. Entendeu? Pode elencar alguns? Transtorno afetivo bipolar. Sim. Transtorno de humor, né? Porque você vai de um polo ao outro. Entende? Você vai de um extremo ao outro. Certo. A pessoa que, como nós falávamos, né, que vai da inferioridade ao extremo da superioridade. Isso é inconstância, né? Você sai de um extremo ao outro. Então, muitas vezes, as pessoas não se dão nem conta de que a inconstância em seus trabalhos, hoje eu arrumo um trabalho, esse trabalho, porque está sempre em uma busca, né? Porque não tem consistência, certo. Ela está sempre em uma busca, né? Desenfreada desse equilíbrio, dessa solidez, desse terreno firme que ela não consegue ter. Então ela fica oscilando, entende? A oscilação entre eu quero uma coisa hoje, amanhã eu já quero outra. Entendi. E aí vamos pensar isso em termos de relacionamento, né? O adolescente hoje, ele se vê muito nessa situação de inconstância. Hoje eu estou muito bem com você, amanhã eu já estou de mal. Hoje eu estou muito bem, hoje eu quero me casar, quero uma família. Ah, não, eu não quero mais me casar, eu não quero ter uma família, eu quero viver a vida, né? E se a gente vê o contexto social, cultural que nós estamos vivendo hoje em dia, isso é muito presente. Ajuda muito. Sim. Entendeu? Sim. Ajuda muito. Então precisamos, e aí entra, se uma família é alicerçada, bem construída, bem constituída, né? Por que hoje, né, a grande ferida está sendo nas famílias? Porque uma família desestruturada vai gerar pessoas desestruturadas e automaticamente uma sociedade totalmente desestruturada. Né? Não vamos entrar aqui em nenhuma ideologia, mas sabemos que se você fere a família... Que é a célula máter da sociedade. Exatamente. Se você fere a família, né? Se você desconstrói, né, esse olhar que se tem de família, né, da Sagrada Família, sim, né, o que acontece? Você pulveriza, né, é como se você pulverizasse, né, toda aquela consistência que o núcleo familiar pode te dar, né? O pai e a mãe, né, sendo pessoas mais equilibradas, que dialogam, que têm um companheirismo, uma cumplicidade, né, que sabem ser um para o outro, um dom para o outro, né, ser dom de si para o outro. Isso daí vem e
se você fere isso daí, essa célula máter, né, você tem aí uma sociedade que muitas vezes vai estar totalmente desorientada. Isso mesmo. Isso aí vai dar... Eu tô passando assim, né? Mas isso dá pano para manga também. Muito bem. Na quinta-feira vamos retornar, pela graça de Deus, a essa temática, né, sobre as desordens afetivas, esse pensar sobre, esse refletir. E queremos contar também com a sua participação, com o seu posicionamento, com a sua ideia também, com a sua sugestão. Já estamos chegando ao final, mas eu achei uma curiosidade muito interessante desse dia 27 de outubro. Lá em 1912, vamos lá para os fatos históricos. Meu Deus do céu. 1912 foi inaugurado o bondinho do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, o único totalmente transparente. Olha só o que você vê, o Espírito não podia deixar. Né? O Espírito Santo é dinâmico. E hoje, dia 27 de outubro, é Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual. É uma comemoração instituída pela Unesco para marcar a data da aprovação de uma recomendação sobre a salvaguarda e conservação das imagens em movimento, que se deu na 21ª reunião da própria Unesco em 27 de outubro de 1980. Doutora Carla? Você vê essa do Pão de Açúcar, o fato histórico, né? O fato histórico, né? É como foi o bondinho do Pão de Açúcar. Inaugurado o bondinho do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. O único totalmente transparente. Por que ele é transparente, certo, né? E que ligação ele faz, né? Sim, conta mais porque na verdade eu preciso ir lá, né? Eu estou no Rio há quase 4 anos e ainda não conheci o Cristo Redentor nem o Bondinho de Açúcar. Vamos marcar. Sim, a ligação pra gente fechar. Sim, porque nada é por acaso. Não, com certeza. O Espírito Santo move. E é transparente, né? Mas aí que eu peguei, né? Certo. A questão, né? Quando existe transparências nas relações, essa ligação, ela é segura e equilibrada. Perfeito. A oração final, por favor. A oração. Fazer. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queremos agradecer ao Espírito Santo, que nos acompanhou durante todo esse encontro, né, o mover do Espírito. Esse Espírito Santo que sopra. E que você, meu irmão, pode deixar essa mesma aí. Que você possa assumir essa verdade, né, de que você é reflexo de Deus, né, de que você é imagem e semelhança de Deus, Deus que nos criou, Deus que tem um plano de amor para cada um de nós, que esse encontro terapêutico possa gerar frutos em nós que estamos aqui, na sua vida e na vida de todos aqueles que terão acesso a esse conteúdo. Que Nossa Senhora possa nos acompanhar durante todo esse dia, nos dando a paz, a serenidade, a tranquilidade, e que ela interceda pelas nossas famílias, pelos jovens e também pelo nosso Brasil, para que possa sempre ter o olhar para a sua padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fica com Deus. A tua face em mim, nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza.